lá no YouTube, certo? Qualquer coisa que vocês se identificarem, vocês, pelo menos nesse momento, estão gravando, vocês não falem algo tão pessoal. Eu vou dar uma pulada aqui em algumas páginas, né, que a gente já está quase concluindo aqui o estudo do livro A Simetria Oculta do Amor. E a simetria oculta do amor, gente, ela traz... Eu digo, né, brincando aí, eu digo que é meio que a Bíblia, né, das constelações, porque a simetria oculta do amor, ela traz as três consciências, as três ordens do amor, de como o amor se dá dentro desse processo das relações. Então, para amar, precisa ter ordem. Quando a gente não respeita as ordens do amor, acontece o que a gente chama de quê? Emaranhamento. As pessoas se emaranham. Eli, e o que é emaranhar, né? Emaranhar é você olhar sua vida com um campo de energia 50% para você e 50% aquilo que está lá nos teus antepassados, que vem através da memória sistêmica familiar e que você não sabe que você está olhando. A questão maior é essa, né? Por isso que, né, vocês, né, eu estou com uma turma aqui, gente, de formação em constelação familiar. Hoje é quarta-feira, tem laboratório sistêmico, é toda quarta-feira, o campo prático e teórico das constelações familiares do método baralho sistêmico, do meu método aqui. Então, esse emaranhamento é quando eu olho, né? Eu olho 50% para a minha vida e meu campo de energia está só 50%. E os outros 50% eu estou como? Através da memória sistêmica familiar, olhando lá para trás. E o que é que tem lá atrás? Todos os movimentos e relacionamentos que houveram na sua família. Então, gente, tudo aquilo que aconteceu de relações fica gravado no que eu chamo, né, e trago sempre aqui para vocês como uma forma simbólica, fica gravado na memória sistêmica familiar. Então, ó, o avô suicidou-se, guarda na memória. A mãe da minha mãe traiu o marido, guarda na memória. Um tio foi esquecido e morreu. E minha irmã faliu. Então, minha outra suicidou-se, né? Minha avó fez tantos abortos. Então, tudo isso que foi de relacionamentos fica gravado na memória sistêmica familiar. E por que relacionamento? Porque relacionamento, gente, é vida. Tudo que é de relacionamento, eu estou falando sobre vida. Então, na hora que você se relaciona com o seu avô, o seu bisavô, né? Eu sempre dou esse exemplo. Seu bisavô foi lá no homem da padaria, perto da casa dele, e disse assim: ô, seu Zé, me venda aí 100 pães e eu lhe pago depois. Aí o cara confiou, porque seu bisavô era muito eloquente, muito, né, cheio dos papos, e aí confiou e vendeu os 100 pães. E a vida passou, seu bisavô morreu e não pagou os 100 pães. E pães tem a ver com o quê? Tem a ver com vida. Porque o cara foi lá, pegou o dinheiro dele, comprou o trigo, comprou o ovo, comprou o leite, fez os pães para tentar vender, para botar comida dentro de casa, para pagar os funcionários, para poder comprar mais produtos, e seu bisavô não pagou. Então, ficou o quê? Uma lacuna, uma dívida. Além da dívida financeira, a dívida mesmo, dívida de vida, sobre vida. Aquele homem da padaria não tinha os R$ 1.000 que ele estava devendo a um dos funcionários, ele iria pagar com a venda dos 100 pães e não pagou. E aí, simplesmente, fica lá, dentro da memória sistêmica familiar, que tem uma dívida. Aí, o bisneto desse homem nasce, nem conheceu o bisavô, vai lá, coloca uma farmácia, e aí ele diz assim, ele encontra a Elisângela. Elisângela, eu quero constelar uma questão da minha empresa de farmácia. Qual é a sua questão? Elisângela, eu tenho um imã que eu só atraio pessoas que me compram fiado e não pagam. E eu não sei onde foi que eu errei.
porque eu pago certo meus funcionários, os meus fornecedores, eu pago certo a toda a cadeia até o remédio estar na minha farmácia e eu vender. Pago certo meus impostos, mas sempre vem alguém, faz uma fala comigo e eu vendo o remédio fiado e a pessoa não me paga. Então, o que é que está acontecendo ali naquele campo de energia? Ele captou, através da memória sistêmica familiar, uma dívida que não foi ele não conheceu, muitas vezes ele não ficou sabendo dessa história, mas aí o campo de energia chega até ele e faz ele pagar pelo que ele não cometeu. Alguns podem me dizer até, é injusto, Eli. É injusto isso. É a condição, preço que nós pagamos da única forma de chegarmos ao planeta Terra ser através de um sistema familiar. Não tem outro jeito para chegar aqui, tem que ser através de um pai e de uma mãe. E todo pai e toda mãe já entrou dentro de um sistema. Então, é a nossa condição de sermos sistêmicos, e é isso que Bert Helling traz. Essa condição de sermos sistêmicos nos faz entender, consciente ou inconsciente, que você também herda, isso a epigenética já nos fala, né? Quem quiser debruçar aí, quem gosta dessa área mais científica das práticas das constelações, a epigenética já nos lembra de que o que está lá na genética, na transgeracionalidade, é passado de geração em geração. Então, as relações também são campos de um corpo emocional que é captado por essas memórias, por isso que aconteceu, né? Pelo que aconteceu. Então, gente, o caminho hoje das práticas da terapia que lhe dá uma cura de forma precisa, que você possa entender, muitas vezes, aquele campo terapêutico que você não consegue chegar, as constelações ela tem essa capacidade dela fazer o psicodrama da cena exata da qual sua alma vibra dentro desse campo de energia que está preso na sua família. Porque fica preso na família. A dívida fica presa da família. É como se a família inteira entrou por SPC e para o Serasa porque o bisavô não pagou os 100 pães. E aí, quem tiver um coração mais sensível, uma alma mais propícia a ajudar, vai levantar a mão de forma inconsciente e vai dizer, deixa que eu pague a dívida do vovô. Tudo inconsciente, né, gente? Porque ninguém nasceu e disse quando era pequenininho, um dia quando eu crescer, eu quero pagar a dívida do que meu avô fez com as mulheres, a dívida que ele não pagou, né? Ninguém faz isso conscientemente. É um movimento extremamente inconsciente, daquele iceberg que está lá embaixo, mergulhado no mar, e que, com a minha prática de 10 anos de constelação familiar em consultório, eu digo a vocês, a cura é verdadeira, a cura é profunda, a gente realmente consegue chegar no campo profundo através do campo das constelações. Então, de fato, Bert Helling foi um grande espírito, né, que canalizou todo esse campo aí. E aí, Bert Helling, né, nas outras aulas que eu dei aqui a vocês, eu falei muito das consciências, né, a consciência individual, a consciência da sistêmica familiar, que é esse exemplo que eu trouxe, né, desse senhor, né, como exemplo, que compra pão e não paga. Então, isso é a consciência sistêmica familiar. Então, a consciência sistêmica familiar que Bert fala é o campo de cultura, do qual você nasce inserido.
Então, você nasce inserido dentro de um campo de cultura que vem e de experiências de vida que teu pai e tua mãe vieram da onde, gente? Ó, lá de trás. Lá de trás. Então, a consciência sistêmica familiar, ela vai entender que aquele modelo que está acontecendo de família está dando certo. Por quê? Porque ninguém morreu, né? Ninguém morreu, está todo mundo ali vivo, mesmo tendo passado por algumas dores. Então, é por isso que Bert chamou da consciência sistêmica familiar arcaica, dura e pesada. Por quê? Porque quando ela vê que tem um membro que quer fazer algo além do que eles têm como experiência de vida, o pai ou a mãe, a própria família exclui essas pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, é quando por exemplo, uma família, a mãe é traída, né? Eu sempre dou esse exemplo, uma mãe é traída, e aí ela, sem ela perceber, ou ela percebendo, ela vai colocando como cultura que é melhor agora as filhas traírem, arranjar amantes, do que casar e ser traída e ser infeliz como a mãe foi. Então, o que, é que a mãe está dizendo? A minha experiência de ter sido casada foi horrível. Eu não quero isso para vocês. Então, ó, para vocês não sofrerem traição, é melhor vocês serem amantes. Ela diz isso de forma subliminar, ela diz isso com a menina traz um rapaz casado e a mãe insinua, nossa, que partidão, né, filha? Ele é um bom partido, entendeu? Então, ou então, quando uma filha traz um homem que é solteiro, disponível, a mãe meio que ignora esse cara, não prepara o jantar para ele, como ela prepara para um cara que é comprometido e que uma outra filha trouxe. Então, a consciência da família, na hora que vê que algum membro está querendo fazer algo diferente, ela chega e exclui. E como é que essa família exclui gente? Através de uma piadinha, por exemplo, se você decidir ser fitness, aí você vai lá para o almoço de domingo da tua família, com o coração, ai, eu amo minha família. E aí, quando você vai chegando, aí vem a piadinha. Eita, prepara o alface. Chegou a menina que só come alface, vive de alface. Então, essas piadinhas é um campo de força cultural e sistêmico familiar que vai levando você a uma pressão até você deixar de ser fitness e você venha pertencer a eles do jeito que eles são. Comendo tudo, engordando, tendo doenças. Porque a família quer que todo mundo esteja, ó, caminhando. Sabe, eu digo que é como... Vocês já viram corda de caranguejo, gente? Como é que anda? Vocês já viram? Vocês já foram no Nordeste? No Nordeste tem muita corda de caranguejo. Né? Os caranguejos tudo amarrado um no outro. E sempre numa corda de caranguejo tem, assim, vamos supor, uns 20 caranguejos. Sempre vai ter um que vai conseguir sair. Eu acho isso, eu faço essa analogia muito com a família, né? Então, muitas vezes, o sistema familiar quer que a gente ande todo mundo grudadinho. Se todo mundo passa mal, vai para cá. Todo mundo come porcaria, todo mundo vem para cá. Todo mundo tem que não estudar, fica aqui, juntinho, todo mundo sem estudar. Então, quando tem um membro que decide, não, eu quero estudar, não quero ser uma mulher que vai depender do financeiro de um homem, eu quero estudar. Então, esse próprio sistema começa a te dar piadinhas para que você sofra através dessa pressão, entre no sentimento de culpa e venha pertencer com eles na dor deles, que não conseguem sair de uma dependência financeira de um homem. E um terceiro movimento, que é esse que eu quero falar aqui com vocês, é do que Bert chamou o amor e a grande alma. Então, Bert Hellinger ele vai trazer a terceira consciência como a consciência da totalidade suprema, a consciência do amor maior.
Então, essa consciência do amor maior é a consciência que inclui a todos, o bem e o mal. Todos estão incluídos, o bem e o mal. Então, quando essa consciência ela amplia todos aqueles que atuam nas famílias, no planeta Terra ou na vida, né? Então, essa consciência ela é maior. Ela vai querer o quê? Que os seus membros evoluam. É o que mais essa consciência quer. Ela quer o quê? Evolução de cada membro. E não importa se um membro acha que uma mulher usar calça jeans é ruim, ou se o outro membro diz que está tudo bem se uma mulher usar calça jeans. Ambos estão, de alguma forma, no seu tempo de evolução. Então, é por isso que muitas vezes, quando em consultório eu recebo pessoas, sabe, gente? Nossa, e olha que eu conheço já histórias humanas assim, só para vocês terem uma ideia, eu já aconselhei mais de 2.000 pessoas. Então, o que vocês imaginarem de história de família, eu tenho um pouquinho de cada, de conhecimento, de vivência, né, com algumas famílias, alguns membros de muitas famílias, na verdade. Então, a terceira consciência, a consciência da totalidade suprema, o amor, a grande alma, Deus, a vida, quem você quiser chamar, essa terceira consciência, ela quer o bem de todos. E ela aguarda cada um chegar no seu estado de evolução. Ou seja, para ela não vai excluir, como a consciência sistêmica familiar faz, ela não vai excluir se um membro dizer, né? Não, eu só acredito nisso aqui. Eu quero isso aqui para a minha vida. Então, ela não exclui. Ela não vê isso como algo que é contra ela, mas ela dá para a gente o que a nossa família, em algum ponto, não nos oferece, que é o livre-arbítrio. Mesmo a gente sabendo que a gente vive com o livre-arbítrio meio preso e atrelado, né, na consciência da nossa família. Então, o que o Jung diz, né? Enquanto a gente não traz as dores do inconsciente para a consciência, isso se torna destino. E é por isso que muitos destinos, você tem hora que você diz, poxa, mas eu não planejei isso para mim, né? Eu não planejei me casar, ter filhos e depois me separar. E por que ele aconteceu? Então, as constelações, ela vai te explicar que esses destinos, do qual você não planejou, você não estava, nem passou pela sua razão, pela sua cognição, de um dia você falir, ou de um dia você ter uma doença terminal, ou de você se separar, você trair seu marido, ou seu marido lhe trair, isso nunca passou pela tua razão. Por quê? Porque isso estava implantado como uma promessa no teu inconsciente. Naquele iceberg, gente, que a pontinha não está para cima, está debaixo da água, que é o nosso inconsciente. Então, tudo que você está vivendo agora, e que você diz assim, eu não planejei, isso aconteceu na minha vida, por que cargas d'água eu não sei? É porque você estava 50% olhando para as dores do teu sistema, para aquilo que tua família deixou em desordem, o movimento do amor nas relações. Então, esse movimento do amor que fica em desordem é o movimento do qual a constelação ela vai estar apta a curar, né? Ela vai estar apta a olhar e colocar o amor nessa ordem. Na ordem de quê? Na ordem de que, pai, mesmo você tendo me abandonado, você pertence porque você me deu a vida. Mas através do abandono, pai, é melhor que a gente agora fique um pouco distante. Então, isso é um pertencer, é trazer a ordem de volta do amor. O amor que se movimenta o tempo inteiro no desejo das relações. E por que isso se apresenta o tempo todo
no movimento das relações ali, porque esse amor se apresenta, porque nossa alma tem sede de amor. Nossa alma tem ânsia de sermos amados e amadas, porque nós sabemos o quão nós somos amados pela consciência da totalidade suprema, ou, se você quiser falar, por Deus, pela grande alma, pelo grande amor que rege o universo. Então, nós sabemos que nós somos amados, pertencemos, ele nos deu a vida, a gente agradece, ele nos dá a liberdade de fazer da nossa vida um caminho individual e nosso, para a nossa evolução. E isso, né, leva a gente a querer sentir novamente esse amor que a gente sentiu de Deus, ou da vida, como você quiser chamar, sentir, né, naquilo que é mais próximo a gente. E quem é mais próximo a gente? O nosso pai e a nossa mãe. Mesmo que você nunca tenha convivido com o seu pai e com a sua mãe, mas a sua alma, porque nós somos espírito, é por isso que eu falo tanto o tempo todo em alma, gente, não é porque a constelação tem a ver com religião, não. Né? A gente associa muito alma, espírito à religião, mas não é. É a nossa condição de termos uma alma, nós somos espírito. Né? Então, esse nosso espírito, essa nossa alma, anseia sermos amados, igual somos amados por Deus, anseiamos ser amados pela nossa mãe e pelo nosso pai. Oi, Gigi, boa noite, querida. Então, quando a gente sente que esse amor do pai ou esse amor da mãe não ficou um amor tão perfeito quanto o amor de Deus, porque no amor de Deus a gente não conhece, vamos dizer assim, gente, a humanidade de Deus, a gente conhece a parte divina dele, né? Vamos dizer que Deus é só esse espírito. Só que quando a gente chega na Terra, a gente conhece um homem ou uma mulher, que a gente chama de pai e mãe, ou de portal de vida, e a gente vai conhecer duas partes deles. A parte divina, que é a parte onde eles nos dão a vida, independente de termos sido planejado ou não, e a parte humana dos nossos pais é que a gente foi abandonada, a gente recebeu abusos, a pessoa pode ter sido escanteada pela mãe, porque a mãe dava mais atenção à outra filha do que a você. Então, são todos esses movimentos das relações que muitas pessoas vivenciam nas suas relações de origem, no seu portal de vida mãe e pai, que vai nos desconectar desse amor divino que a gente traz como lembrança do amor de Deus por nós. E aí Bert Helling chama a atenção da gente para lembrar que os nossos pais, a parte divina deles é ter nos dado a vida. Mas, para além dessa parte divina, nossos pais, assim como nós, temos a parte humana. E essa parte humana que vai ter aí cheia de defeitos e de intempéries, né? Que vai manter uma relação com você, dependendo de como for, uma relação de muita dor. E é dentro desse movimento, mais uma vez repito, que as constelações podem te ajudar, trazendo à luz aquilo que está lá no inconsciente, aquilo que você olha pela memória sistêmica familiar, e que trava a tua vida aqui agora, sem você saber por quê, certo? Então, é isso que eu queria dizer aí para vocês, uma explanaçãozinha um pouquinho curta sobre emaranhamento, sobre essa dor, sobre o movimento das constelações. Eu vou abrir agora uma constelação aqui, não é, Dani? E aí eu vou me despedir aqui do Instagram, vou me despedir aqui do YouTube. Então, curtam, comentam, compartilhem, divulguem, né? Porque só quando você marca as pessoas, o algoritmo ele vai entender que esse conteúdo ele é bom, certo? Sim, então deixa eu me despedir aqui do Instagram. Tchau, tchau. E aqui no YouTube, tchau, tchau. Espera aí, gente.